Dois ex-comandantes das Forças Armadas relataram à Polícia Federal terem participado de reuniões convocadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para discutir a minuta de um decreto golpista que pretendia anular o resultado das eleições de 2022. Reportagem de Carol Rosito. Os ex-comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, confirmaram à Polícia Federal detalhes das articulações conduzidas por Bolsonaro na tentativa de se manter na presidência. Em um dos encontros, as cúpulas do Exército, Marinha e Aeronáutica estariam presentes. Mensagens obtidas pela Polícia Federal indicam que Freire Gomes e Batista Júnior teriam se negado a participar do plano. Freire Gomes também responsabilizou o ex-presidente pela manutenção dos acampamentos golpistas em frente a quartéis do Exército, que culminaram nos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023. Após os depoimentos dos dois ex-comandantes, os investigadores preparam agora um novo depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Ele responderá sobre lacunas deixadas em sua delação e sobre informações encontradas em seu celular que não foram abordadas à época do acordo. Foi o conteúdo dos depoimentos de Cid que desencadeou a operação que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. Nesta segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, criticou a politização das Forças Armadas durante o governo Bolsonaro. Barroso era presidente do Tribunal Superior Eleitoral quando decidiu convocar os militares a integrar a Comissão de Transparência Eleitoral e a compor a lista de entidades fiscalizadoras do pleito. Foram manipulados e arremessados na política por mais lideranças, fizeram um papelão no TSE, convidados para ajudar na segurança e para dar transparência, foram induzidos por uma má liderança a ficarem levantando suspeitas falsas. Bom, nós estamos vendo uma investigação, Daniel e Caio, caminhando, e há sempre uma grande diferença entre constituir ou ser capaz de traçar qual é um roteiro intelectual de uma postura política e como provar isso penalmente. Em que medida esses depoimentos avançam no sentido da Polícia Federal de trazer a Bolsonaro e cravar em Bolsonaro a acusação de golpe? Dá para perceber, William, um avanço se a gente pensar onde estávamos um ano atrás e onde estamos hoje. Vamos relembrar um pouquinho. Um ano atrás, a gente estava ali em um momento em que o principal depoimento era o de Anderson Torres, em que havia sido encontrada uma minuta do golpe com Anderson Torres, que ele menosprezou completamente, disse, não, isso aqui jogaram aqui do meu lado, eu enfiei no bolso, acabei colocando em algum lugar ali na minha casa. Tirando completamente a importância daquele documento. Um ano depois, já se conseguiu mostrar por capturas de mensagens que Felipe Martins, por exemplo, um ex-assessor internacional de Bolsonaro, levou essa minuta do golpe para ele, discutiu com o ex-presidente ali o teor da minuta do golpe, e hoje você tem os chefes das Forças Armadas confirmando que houve reuniões de Bolsonaro para discutir a minuta do golpe. Isso coloca em outro patamar as investigações. E mostra, acima de tudo, que você tem ali a Polícia Federal e, consequentemente, o Ministério Público também, preparando aos poucos uma denúncia bem formulada no sentido de pedir a condenação de Bolsonaro. Acho que talvez o consenso em Brasília atualmente é de que ninguém forçará a barra no sentido de pedir uma prisão preventiva ou decretar uma prisão preventiva de Bolsonaro, a não ser que tenhamos uma obstrução pesada das investigações em curso. Agora, esse caminho do indiciamento, da denúncia e do julgamento, isso está sendo desenhado ao longo do tempo. O problema aqui é estabelecer o que é uma tentativa de narrativa política daquilo que é uma investigação policial, Caio. William, até nesse caso, diferentemente do caso do Lula e do caso do Temer, né, que são dois ex-presidentes que foram presos, o Temer outro dia falou para a gente que foi sequestrado, na verdade,
é de que a Polícia Federal e os investigadores tentam tomar... Eles não têm pressa. Eles querem fazer todos os procedimentos de acordo para não gerar questionamento, como a prisão do Lula gerou e como a prisão do Michel Temer gerou. Isso significa abdicar de prisão preventiva, principalmente, claro, como o Daniel falou, claro, se o Bolsonaro der alguma substância para uma decretação, mas não dará, porque está muito bem instruído e orientado por seus advogados. Eu já vi a postura dele aqui na Paulista, né? Ele não passou da linha, né? Ele foi fazer a defesa política dele. Então, eles não têm pressa, não querem fazer os erros da Lava Jato, justamente para quando vier uma eventual condenação, aí sim se dá a eventual prisão. Então, primeiro, vai terminar agora, provavelmente no primeiro semestre, o relatório da Polícia Federal, pedindo o indiciamento. Isso vai gerar uma denúncia por parte do Procurador-Geral da República. Acusando de golpe de Estado. E aí vai entrar no processo formal no Supremo Tribunal Federal, que vai demorar 1 ano. Assumindo que o Ministério Público denuncie, claro. Isso, exatamente essa é a tendência, né? Então, assim, vamos dizer, as instituições todas, e aí Procuradoria-Geral da República também, porque a Procuradoria-Geral da República da Lava Jato sobre Rodrigo Janot também foi muito questionada e tudo que aconteceu depois. Então, todas as instituições aqui nesse caso, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, os próprios juízes, eles estão defendendo, advogando nos bastidores a tese de que Bolsonaro, eventualmente ser condenado, irá preso após não haver, decisão peremptória, definitiva, acusando ele de golpe de Estado. Mas tem um ponto aí importante para a gente olhar, que são as Forças Armadas. Quer dizer, há uma irritação enorme delas em relação à Polícia Federal, até no dia daquela grande operação, quando, por exemplo, os generais de 4 estrelas tiveram a casa invadida, as armas apreendidas. Havia um sentimento em alguns segmentos das Forças Armadas de que a Polícia Federal estava, digamos, indo um pouco além do que deveria. Hoje parecia um pouco diferente. Parecia que se tinha o seguinte contexto: estão chegando em alguns nomes, eles não estão investigando as Forças Armadas, eles estão investigando alguns indivíduos. Daniel. Além da insatisfação que havia nas Forças Armadas por uma operação que, de forma inédita, gerou busca e apreensão e até prisão de militares há poucas semanas, há uma insatisfação muito grande das Forças Armadas com os vazamentos que sempre acontecem na Polícia Federal, e não é só tendo generais ou oficiais como vítimas. Isso é da natureza do trabalho da imprensa, da natureza da própria Polícia Federal vazar algum tipo de informação. Isso está caindo muito mal. Agora, a gente pode dizer certamente que não houve um prosseguimento ali dessas tentativas por uma firme resistência e oposição do comandante do Exército, é o que está sendo demonstrado nesses depoimentos, e do comandante da Aeronáutica. Marinha, o ex-comandante da Marinha, aparentemente teve uma outra postura. Agora, tá certo, a gente pode dizer, com tudo que foi revelado hoje, que não era um sentimento predominante no alto oficialato, nos altos comandos, e que, de fato, não houve um apoio institucional das chefias, dos comandantes. Perfeito. Agora, até onde a gente sabe, também a minuta do golpe, a tentativa de levar adiante essa discussão, rachou o alto comando do Exército e teve o apoio ali de em torno de 5 generais do alto comando. Por mais que a imensa maioria tenha ficado a favor da institucionalidade, também, olha, se isso é verdade, que 5 integrantes do alto comando levaram adiante uma discussão, uma possibilidade, também não deixa de ser grave, né, William? Poxa, falando do alto comando do Exército, né? 5 generais ali de 4 estrelas dando trela para um negócio desse, não é de todo desprezível, né? Até onde vai a Polícia Federal? Não, os generais golpistas serão presos, muito provavelmente, William. E ali já tem 2 ou 3 ali, sem falar do comandante da Marinha. Dificilmente eles vão escapar. Eu não sinto nas Forças Armadas
tem um incômodo, teve um problema com a Polícia Federal no começo do governo. Ele já é menor hoje, né? Principalmente em razão da atuação do ministro da Defesa, Zé Múcio, que colocou o comandante Tomás, comandante do Exército, com o Andrei, que é o chefe da Polícia Federal, para conversarem. Isso já diluiu um pouco esse incômodo. Teve muito incômodo na transição, a gente sabe disso. Lula não queria ajudante de ordens militar dentro do Palácio, GSI... Tirou da segurança pessoal. Isso, tinha essas questões. Isso já diluiu bastante. Quando eu converso com militares ativos, eu sinto há um incômodo. O pior está por vir, porque esse processo continua, mas eu sinto eles tentando fazer disso um processo de depuração interna, um processo de sinal e de sinalizar para a sociedade brasileira que eles não irão com golpe. Porque se eles quisessem, né, assim, se nessas reuniões, alto comando, tropa na rua, teria. Né? Eles querendo pegar esse caso para mostrar, sim, havia politização das forças, sim, havia entre nós, inclusive no alto escalão, golpistas, sim, isso havia, não refutamos isso, mas a instituição não concordou e quem errou vai pagar pelo que errou. Essa é a linha que eles estão conduzindo, mas sabe que vão passar muito constrangimento ainda nesse processo, nesse ano e no ano que vem, muito provavelmente quando esse julgamento chegará ao final. Daniel? Engraçado como esse momento praticamente coincide, né? Dia 31 de março vamos ter os 60 anos, o aniversário de 60 anos do golpe militar de 64. E se, por um lado, não teremos qualquer alusão a essa data nos quartéis, não haverá ordem do dia, nada, isso aparentemente já foi bem alinhado pelo ministro Zé Múcio com os chefes das Forças Armadas, pelo lado do governo do PT, haverá muita artilharia, haverá muita lembrança. Hoje mesmo, me dizia a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que 1964 será muito lembrado no dia 31 de março. Então, até que ponto também isso vai criar algum tipo de provocação ali com as Forças Armadas é outra pergunta que a gente vai ver no final do mês. Mas interessante, né, Daniel, que o Lula, a semana passada na entrevista, o presidente Lula falou, acho que para o Kennedy Alencar, que estava mais preocupado com o golpe de 22 do que com o golpe de 64. Né? Então, ele não ia ficar remoendo, foram as palavras. Isso, exatamente. Isso gerou um estresse ali em setores da esquerda brasileira. Mas a presidente do PT está fazendo o papel dela, mas ela está dizendo o que o próprio presidente da República disse que não irá fazer. Né? Tem uma diferença aí, o que é o partido do presidente do que é a própria instituição presidência da República, que não quer mexer com 64. Quando a gente viu o Flávio Dino como ministro da Justiça, ele teve uma atuação política muito forte, como ponta de lança após o 8 de janeiro, de encurralar o adversário político. Isso vem refluindo ou vamos ver isso crescer de novo, Daniel? Não, eu vejo as coisas se pacificando na relação entre governo e Forças Armadas. Se a gente for pegar, de novo, o que era um ano atrás e o que é hoje, a gente vê a coisa muito mais dentro da caixinha, voltando ali para a institucionalidade. O presidente hoje se relaciona muito bem com os 3 chefes das Forças Armadas, fez almoços ou jantares com todos os altos comandos e enfim, teve uma relação, uma conversa bastante fluida. E o governo continua apostando muito naquela questão de dinheiro, de reequipar as Forças Armadas como um aceno, como um gesto para os militares para agradar as forças. Isso, obviamente, é uma demanda. Sabe que hoje mesmo, William, foi divulgada ali a shortlist, uma pré-seleção de 4 empresas que estão classificadas para uma compra de R$1 bilhão, é a maior compra do Exército neste ano, de obuseiros. Obuseiros são os canhões da era moderna, né? A gente tem, o Exército trabalha com obuseiros, que são importantes para a artilharia, da Segunda Guerra Mundial. E só agora, para você ter uma ideia, que estão sendo renovados esses equipamentos. Então, eis um gesto do governo pelo lado orçamentário, pelo lado do dinheiro, para agradar um pouquinho as Forças Armadas. Daniel Hittner, nosso diretor editorial em Brasília, obrigado para você, boa noite aí. Caio Junqueira, meu obrigado, boa noite. Essa edição do WW fica por aqui.